Em novembro de 2021, eu publiquei um artigo lá na Pingback falando sobre o risco da eleição do Javier Milei na Argentina naquele momento para deputado federal e também falando sobre o risco do segundo turno envolvendo o Antônio Kast e o Gabriel Boric no Chile. Naquele momento, a gente trazia também que apesar de o Brasil ter uma perspectiva positiva para 2022, o Bolsonaro ser derrotado pelo presidente Lula no pleito eleitoral, o risco de a extrema-direita continuar forte na América do Sul ainda existia. No caso do Antônio Castro, por exemplo, ele era filho de uma figura ligada diretamente ao movimento nazista na Alemanha, e no caso do Javier Milei, diferente do que a mídia tradicional tem chamado ele de ultraliberal, ele é um extremista radical de direita. Não se pode chamar extremista radical de direita, um extremista de direita, como um mero ultraliberal, porque não é isso que o Javier Milei é. E aí eu quero trazer para vocês aqui a confirmação do resultado da eleição na Argentina, que foi publicada ainda no último domingo. O próprio Sérgio Massa, mesmo perdendo a eleição por Javier Milei, não inventou a história de que o sistema eleitoral era fraudulento, de que se teve roubo, como inclusive o próprio Fernando Serimedo, que é o estrategista da campanha do Javier Milei, aquele mesmo argentino que disse que tinha provas de que o sistema de urna eletrônica no Brasil tinha sido fraudado, e o próprio Eduardo Bolsonaro e outras figuras canalhas que utilizam inclusive o seu mandato para cometer crimes supostamente alegando que está fazendo uso da imunidade parlamentar. Eles também publicaram informações questionando as urnas na Argentina, porque caso o Milei não vencesse, ele já teria a estratégia de dizer que perdeu a eleição porque a eleição foi fraudada. Aconteceu isso com o Trump nos Estados Unidos, aconteceu isso com o bandido Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil, e queriam fazer isso também com o Javier Milei na Argentina, e o Sérgio Massa, de forma democrática, explicou que na verdade ele perdeu a eleição e que a vida segue, isso faz parte do jogo democrático. Qual que foi a pontuação, qual que foi o percentual de votos do Javier Milei? Até onde a gente tem informação aqui, o Javier Milei teve quase 56% dos votos ali em seu favor, enquanto o Sérgio Massa teve aproximadamente 44%. Uma diferença de 12 pontos percentuais a mais para o Javier Milei, que teve ali aproximadamente 6 milhões de votos a mais no segundo turno do que teve no primeiro turno, e segundo o material publicado inclusive no próprio G1, como vocês podem ver na tela, a diferença agora de votos entre Milei e o próprio Massa seria de aproximadamente 3 milhões de votos, que surpreendeu inclusive várias pesquisas que mostravam um cenário um pouco mais acirrado. O Javier Milei venceu em 20 das 23 províncias da Argentina, além também da capital Buenos Aires, que é uma cidade autônoma. E como primeiro discurso, ele já veio ali tentar trazer aquela história de herança maldita que aconteceu no governo do Trump, que aconteceu no governo do Bolsonaro, e que a extrema-direita sempre vai tentar adotar para supostamente justificar o seu já iniciado fracasso. Vamos ler aqui um trecho do primeiro discurso do Javier Milei. Hoje começa a reconstrução da Argentina, disse o presidente eleito no primeiro discurso. Milei agradeceu ao ex-presidente Maurício Macri e à ex-candidata Patrícia Boric, que decidiram apoiá-lo no segundo turno. Colocaram o corpo para defender a mudança de que a Argentina necessita. E aí muita gente até falou assim para mim, Carlito, mas o Javier Milei seria realmente o Bolsonaro da Argentina? Por incrível que pareça, o Javier Milei consegue ser pior que o Bolsonaro. Muita gente até tá fazendo piada na internet, dizendo que dane-se os argentinos, que agora eles vão vivenciar como é que é ruim ter um governo de extrema direita. Mas eu não posso ter esse mesmo tipo de sentimento ou de desejo, porque quem vivenciou o bolsonarismo no Brasil sabe que a gente não pode desejar isso ou algo similar a isso para ninguém. Porque o bolsonarismo foi um mal que tirou 700 mil vidas durante a pandemia da Covid-19, fez uma parte relevante da população entrar na extrema pobreza, perder emprego e voltar a viver uma situação extremamente delicada. Não se pode desejar isso pra ninguém. Agora, nesta semana, por exemplo, a gente vai estar com algumas promoções aqui no canal. Vou dizer pra vocês já uma delas, que é do meu livro, falando de política sem politiquês, o Bora Votar e o Mito, a Cronologia do Caos. Inclusive é onde está o artigo que eu publiquei falando sobre a possibilidade do Javier Milei ser uma figura que teria força no futuro. E vou deixar para vocês também no primeiro comentário fixo o link da promoção dos meus 3 e-books. Vocês vão comprar na data de hoje os meus 3 livros, o Falando de Política Sem Politiquês, o Bora Votar e o Mito, a Cronologia do Caos, os 3 por R$ 44,90. O link da compra vai estar no primeiro comentário fixo e vocês têm até o sábado para poder comprar com essa promoção da nossa Black Week. E eu vou fazer no nosso próximo vídeo a divulgação de um outro programa que a gente vai ter aqui no canal, chamado Jornada Descomplicando a Política, que acontecerá entre os dias 4, 5 e 6 de dezembro. E se você quer entender um pouco mais de política, é extremamente importante você ter acesso a este material. Mas vamos ler aqui